Vamos à nossa última aula desse nosso tópico introdutório, falando sobre a vitória da gratidão, para que você entenda que gratidão está ligada à vitória de Cristo na cruz do Calvário. E a gente vem falando sobre isso, graças, pois, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. E que a partir disso nós entendemos que nós podemos exalar a fragrância dessa vitória, por onde quer que nós estejamos. E na aula passada, a gente começou a vendo aqui, Efésios capítulo 5, diz lá, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo como oferta e como sacrifício a Deus. E nós vimos que essa palavra oferta, prosforar, tem o sentido de uma oferta de manjares. E nós vimos os elementos da oferta de manjares rapidamente. E toda essa oferta de manjares, ela tinha um certo costume adicional a ela também. Então vamos lá. A oferta de manjares era, na realidade, uma oferta adicional às ofertas queimadas e aos sacrifícios pacíficos. Então, tinha uma oferta principal, que era as ofertas queimadas, e junto com essas ofertas queimadas vinha a oferta de manjares. E nós falamos que essa oferta de manjares era uma oferta em agradecimento a Deus pela sua generosidade. Então nós precisamos voltar um pouquinho e entender o que é essa oferta queimada. As ofertas queimadas, como base, elas denotam o quê? Elas denotam o sacrifício de Jesus de uma vez por todas. Você pode ver lá em Hebreus capítulo 10, verso 14. Lembra que nós estamos falando que gratidão tem a ver com a vitória de Jesus? Olha só como é que as coisas estão se conectando. E que o termo gratidão, ali onde a gente fala sobre ofertas de gratidão, oferta de manjares, estão ligados ao quê? Ofertas queimadas. E ofertas queimadas têm a ver com o sacrifício de Jesus. Então primeiro vem o sacrifício de Jesus, ofertas queimadas. E junto com esse sacrifício de Jesus, ofertas queimadas, tem que ter ofertas de manjares, que são ofertas de gratidão. As duas coisas andam conectadas. Não dá para a gente oferecer oferta de manjares ou oferta de gratidão sem ofertas queimadas, que é a oferta que fala do sacrifício de Jesus. E essa oferta que denota o sacrifício de Jesus de uma vez por todas, é o que permite que o crente eternamente seja aceito por Deus. Essa é a base da qual qualquer gratidão que nós tivermos pode ser oferecida para Deus. E quando a gente olha para essas ofertas queimadas, algumas coisas eram essenciais. A primeira, era necessário 2 cordeiros de 1 ano. O que representa, olha só, o que representa a Jesus como Cordeiro de Deus e o Cordeiro vencedor. Aleluia! O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Cordeiro vencedor. A segunda coisa que precisava nessa oferta queimada era a madeira, que era usada no altar. Era algo que era trazido pelo ofertante e que deveria ser guardado de maneira própria. Nossa, tanta coisa para a gente falar aqui. O que representa que o que trazemos pessoalmente deve ser segundo uma ordem divina, não pode ser trazido de qualquer maneira. Lembra que nós falamos sobre a palavra prosforar, oferta, e a palavra prosforar significa não somente o que é trazido, mas como é trazido. Nessa oferta queimada, 2 cordeiros de 1 ano eram para ser apresentados, que faz referência ao próprio Jesus. E a lenha ou a madeira, que é algo que o ofertante também trazia e que não poderia ser qualquer coisa, de qualquer maneira, não poderia ser guardado de qualquer maneira. E a terceira coisa que essa oferta queimada precisava era de fogo. E fogo era algo que vinha de Deus. Preste atenção nisso, aleluia. O cordeiro, a madeira, o fogo. Você lembra lá de Abraão trazendo Isaac? E você vê que aquele momento ali representava justamente Jesus indo para a cruz, aleluia.
Jesus sendo o sacrifício ali no cordeiro, e Isaac trazendo a madeira. Aleluia. Gente, isso aqui é demais, porque ofertas queimadas ligadas à oferta de manjares fala justamente sobre a nossa vida de gratidão ser baseada na obra consumada de Jesus. Veja isso. Não pode ser apenas gratidão de qualquer jeito. Para impactar a nossa vida, precisa estar conectada a esse tipo de oferta. E a gente está falando de ofertas naturais que trazem uma simbologia para a nossa vida espiritual. Você está entendendo isso? A gente não está falando para você trazer uma oferta de manjares, a gente não está falando para você trazer uma oferta queimada, a gente está falando do símbolo disso na nossa vida. Estar conectado com a obra maravilhosa de Jesus. Então, resumindo, nós estamos vendo que a oferta de manjares estava associada às ofertas queimadas. Mais uma vez eu vou repetir. Oferta de manjares. Oferta em gratidão pela generosidade de Deus. Deveria estar ligada à oferta queimada. E essas ofertas queimadas representando o sacrifício de Jesus. Né? Que ambas estavam associadas a um sacrifício. Efésios capítulo 5 diz lá que Jesus se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício. A palavra sacrifício aqui é a palavra thisia, e thisia significa um sacrifício, o ato ou a vítima do sacrifício. Mais uma vez, mostrando que Jesus, ele era o sacrifício e a maneira pelo qual ele se entregou. Que sacrifício era esse que thisia queria representar? Thisia queria representar a oferta pelo pecado. O que aponta para o sacrifício de Jesus pelos nossos... Gente, que é isso? Está tudo conectado. A gente falando de ofertas queimadas, representando o sacrifício de Jesus, que está ligado à oferta de manjares, uma oferta de gratidão, ligada à oferta de pecado, que se aponta para o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Então, várias coisas aqui nós precisamos lembrar. Qual é a base da nossa vida de gratidão? A base da nossa vida de gratidão é o sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus, ele nos lembra de duas coisas. A oferta pelo pecado, que Jesus Cristo nos redimiu dos nossos pecados. E isso gera em nós o quê? Gratidão no nosso coração. Vai estar sempre ligado ao sacrifício de Jesus. E quando a Bíblia fala aqui sobre aroma suave, né, entregou a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse termo aroma suave, a gente consegue ver lá em Gênesis, capítulo 8, verso 21, quando Noé faz aquele sacrifício e Deus faz uma promessa de não mais amaldiçoar a terra. Veja aqui comigo, Gênesis capítulo 8, verso 21, diz assim: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Ou seja, através desse sacrifício, nós estamos nos lembrando que Deus fez uma promessa, aleluia, e essa promessa será cumprida. Glória a Deus. Esse termo aroma suave também pode ser visto lá em Levítico 1:9, ligado aos holocaustos. Veja aí, Levítico 1:9, que diz: Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Está lembrando ao Senhor que os nossos pecados foram perdoados. Aleluia! Glória a Deus. Está lá também em Levítico capítulo 3, verso 16. Olha aí. E o sacerdote queimará tudo sobre o altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. E o que então isso significa? Isso significa que a oferta pelo pecado agradou a Deus. Que Jesus Cristo cumpriu
os requisitos da santidade de Deus, da justiça de Deus, e que Deus aceitou a oferta pelo pecado. Que os holocaustos ou as ofertas queimadas agradam a Deus porque simbolizam também uma vida de devoção. Que as ofertas pacíficas agradam a Deus e isso nos leva a uma vida de comunhão. Tudo tem significado, gente. Eu quero que você entenda que tudo na Bíblia tem um significado. Que todo o Velho Testamento é um símbolo daquilo que em Jesus já foi cumprido. Então nós precisamos entender a realidade espiritual que está lá em Levítico, que nós vimos aqui na vida, no sacrifício de Noé. Ou seja, tudo isso aponta para Jesus. Todo sacrifício no Velho Testamento aponta para Jesus, para o sacrifício de Jesus. De alguma maneira, com algum elemento, aponta para o sacrifício de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 16, a gente vê isso lá em Davi. Veja só, quando ele traz a arca, diz lá, introduziram, pois, a arca de Deus e o puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. O que nós estamos falando? Que essas ofertas estão conectadas em tempo de vitória e em tempo de celebração e festa. Você não consegue ver uma pessoa realmente grata para baixo. E essas ofertas pacíficas que falam, que nos lembram que hoje nós temos paz com Deus e podemos ter paz em Deus, estão ligadas aos holocaustos, aos sacrifícios, que apontam para o sacrifício de Jesus mais uma vez, para a oferta de pecados, que Ele já aceitou a nossa vida em Cristo Jesus. E isso deve fazer de nós numa vida de celebração, uma vida de festa, gente. Deus planejou para que a nossa vida seja uma vida vivida com base na sua vitória. E com que essa vida seja esse aroma de cheiro suave, um cheiro de vida, um cheiro agradável. E com que isso, essa fumaça que suba, aponte para justamente essa oferta de pecados. Para que as pessoas lembrem que na cruz do Calvário, o pecado já foi quebrado. E que nós podemos nos arrepender e aceitar o sacrifício de Jesus. Gente, isso é a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Que nós podemos apontar para essa vitória, uma vida de vitória na nossa vida todos os dias. Isso através da nossa vida de gratidão. E é isso com que a gente vai aprender nesse curso e a gente vai falar ainda bastante sobre isso. Gratidão é a resposta mais adequada para o que já foi conquistado para nós. Vou falar mais uma vez, gratidão é a resposta mais adequada para o que foi conquistado para as nossas vidas. Tá bom? Que Deus te abençoe. A gente se vê na nossa próxima lição.